O que é o Bitcoin? É seguro investir? Vale a pena? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse tema que está em alta aí na última semana, principalmente porque o Bitcoin deu uma disparada no preço, né? Batendo recordes aí. Primeiro bateu o recorde de $80 mil, um Bitcoin valendo mais do que $80 mil. Depois bateu inclusive o recorde dos $90 mil, um único Bitcoin valendo mais do que $90 mil. Primeiro, como que funciona? O que é o Bitcoin? Para a gente entender o que é o Bitcoin, que é uma moeda digital descentralizada, primeiro vamos tentar entender o que é o dólar, a libra, o real, que são moedas que não são descentralizadas, que são moedas conhecidas por serem moedas centralizadas. Por que são conhecidas como moedas centralizadas? Porque são moedas que são criadas e controladas através de um banco central, de uma instituição central. Então tem um órgão, tem uma instituição, tem uma pessoa que cria e controla essa moeda, como por exemplo o dólar. O Banco Central Americano cria e controla vários aspectos dessa moeda aqui. Ele que determina quantas moedas dessa daqui vai existir no mundo, porque é ele que cria. Mas ele também tem controle sobre as transações, ele pode dar pitaco e tal sobre as transações dessa moeda aqui, porque é uma moeda centralizada que o poder dessa moeda está no Banco Central. E o Bitcoin? O Bitcoin ele é descentralizado, ele não está no controle de uma única instituição, e sim por uma comunidade que é conhecida pela blockchain, que é uma rede pública que tem várias pessoas, várias testemunhas, que inclusive recebem uma recompensa para confirmar essas transações que acontecem, mas apesar de ser pública, essa rede ela é totalmente anônima, ninguém sabe o nome de ninguém. Todas as transações são anônimas, mas são públicas. Todo mundo pode ver o que está acontecendo, mas ninguém sabe quem está mandando dinheiro para quem. Ao invés de ser um único órgão que tem o controle sobre tudo e que vê tudo como uma moeda centralizada, uma moeda descentralizada como o Bitcoin é uma rede pública que todo mundo pode ver as transações, mas ninguém sabe quem está mandando dinheiro para quem, porque é tudo feito de uma maneira anônima, criptografada de uma maneira bem segura. Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser mandar dinheiro para minha mãe, supondo que eu tenho uma conta no Monzo e ela tem uma conta no Lloyds, eu vou pegar, vou fazer uma transferência do Monzo para o Lloyds. O Monzo, que é o banco que eu tenho, o Lloyds e o Banco Central da Inglaterra, eles vão ter os dados dessa transação. Eles vão saber o quanto eu mandei, eles vão saber quem mandou, eu mandei, para quem eu mandei, para minha mãe, o valor, a hora, tudo. Lá no Monzo tem um banco de dados, é uma sala que vai ter esses dados. No Lloyds também. E o Banco Central lá da Inglaterra ainda vai confirmar essa transação. São 3 instituições centrais que vão saber as informações dessa transação, inclusive ter o controle sobre essa transação. Eles podem cancelar, eles podem não deixar fazer essa transação, eles podem entrar na minha conta, inclusive tirar o dinheiro da minha conta depois que eu coloquei o dinheiro lá, porque eles têm a chave para fazer isso. São instituições centrais que têm esse controle. Não tenho privacidade, de certa maneira não tenho segurança, porque alguém pode, por exemplo, pegar essa chave que o Lloyds tem, ou que o Monzo tem, ou que o Banco Central tem, e invadir e hackear e fazer uma transação. É raro, mas pode acontecer. E o Bitcoin? O Bitcoin, por outro lado, imagina que eu vou mandar dinheiro para minha mãe pela blockchain, que é essa comunidade, que é essa rede pública que todo mundo está olhando. Ao invés de ser uma sala fechada, é como se fosse uma avenida, tá cheio de testemunhas, e aí tem essa transação lá, tá todo mundo confirmando, ó, realmente teve essa transação, e aí eles vão ganhar uma recompensa porque eles confirmaram essa transação. Só que da mesma maneira que é público, tá todo mundo olhando, ninguém sabe o meu nome nem o nome da minha mãe, porque tá tudo criptografado, tá tudo escondido. Então é público, mas é anônimo. Ninguém sabe quem mandou para quem, mas tá todo mundo confirmando e trazendo segurança para aquela transação e trazendo validade. Eles estão validando, eles estão falando, ó, realmente houve uma transação, o X mandou pro Y um valor tal, e a gente tá aqui confirmando, mas a gente não sabe quem foi. Tem um lado da privacidade e tem um lado da segurança, porque até hoje é impossível hackear esse sistema. Você tem que ter uma força computacional maior do que essa comunidade toda junta, e é praticamente impossível, até o dia de hoje, você conseguir fazer isso. O lado bom é a privacidade, ninguém sabe o quanto de dinheiro que eu tenho. O governo não precisa saber, por exemplo, se eu vou ter que pagar 10 mil ou 20 mil de imposto, porque ele não sabe o quanto de dinheiro eu tenho. Se o banco é central, se é centralizado, o governo vai saber, e aí ele vai falar assim, ó, você não tá pagando seu imposto, eu sei que você tem mais dinheiro aí, mas através da blockchain, é uma rede pública, porém é anônima, então ninguém sabe de quem é o dinheiro, então o governo ele vai perder o controle. Por isso que os governos eles têm um pouco de medo do Bitcoin, eles eram resistentes ao Bitcoin, porque tira o poder que eles têm de ter o controle sobre a população, do dinheiro da população, e também, o mais importante, sobre outra coisa, que é a questão da emissão da moeda, e esse é o ponto mais importante. Olha esse gráfico aqui, ó. É o preço de uma lata de sopa de tomate nos Estados Unidos, que existe desde 1895. E esse preço, como você pode ver, dessa lata de tomate, ele se manteve estável, ou seja, não teve variações na mudança do preço
praticamente de 1895 até 1970, durante quase 100 anos, o preço da lata de sopa de tomate nos Estados Unidos não mudou de preço, teve pouquíssimas mudanças, variações quase insignificantes, que a gente pode ver uma linha reta ali, ó, de quase 100 anos de não ter mudanças no preço. Mas a gente pode ver que a partir de 1970, o preço começou a subir e disparou e não parou de subir mais e sobe até hoje. O que isso quer dizer? Se você não sabe, até 1970, mais ou menos, toda vez que o governo americano, por exemplo, queria criar uma moeda de $1, ele precisava ter uma quantidade equivalente de ouro depositado lá no banco. Então, a quantidade de ouro que o Banco Central dos Estados Unidos tinha era a quantidade de dólar que ele podia emitir. Se o ouro é um recurso que é escasso na natureza, ou seja, não tem muito, quer dizer que para você ter ouro é difícil. Então, para você ter uma moeda que é dependente do ouro também é difícil. Se tem um limite na quantidade de ouro que você tem um limite na quantidade de moeda que você pode imprimir, certo? Só que a partir da década de 70, os governos decidiram que eles iam abandonar esse vínculo da criação de moeda com a quantidade de ouro que eles tinham. Então, a partir de lá, os governos podiam criar moedas mesmo sem ter a quantidade de ouro respectiva lá no Banco Central depositado. Então, eles não precisavam ter mais certa quantidade de ouro para imprimir moeda. Eles poderiam criar dinheiro mesmo que não tivesse aquela quantidade de ouro lá depositada, certo? Correto? A partir disso, a gente consegue ver que o preço das coisas começou a subir. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente compra, a gente precisa de dinheiro. E o dinheiro, ele tem um valor. $1 comprava uma lata de tomate. Porém, o $1, ele tinha valor porque ele era escasso. Agora, essa nota de $1, ela já não é mais escassa. Por quê? Porque o governo, ele pode criar conforme ele quiser. Se uma coisa é abundante na economia, ou seja, tem muito na economia, isso acaba perdendo valor. Se o ouro, por exemplo, saísse pela torneira, o ouro não ia ser tão valioso. O ouro, ele é valioso porque ele é útil, mas ele é escasso. A moeda é a mesma coisa. A partir do momento que o governo começou a colocar muito na economia, ou seja, não tinha mais controle para a emissão, ele poderia emitir. Quando ele precisava pagar uma conta, ele ia lá e criava dólar. Ou seja, o dólar começou a ficar abundante. E quando uma coisa é abundante, ela começa a perder o valor. Como ela começa a perder o valor, tudo aquilo que você compra com ele, você precisa de mais dele. Você precisa de mais dólar agora para comprar essa lata de tomate. Por isso que a lata de tomate sobe em preço, sobe em dólar. Porque o dólar já não vale a mesma coisa. Isso é a inflação. A inflação é quando a moeda que a gente usa começa a perder valor. Por que ela começa a perder valor? Porque a gente tem uma quantidade certa de moeda e de repente começa a ter muito mais. Pedra é muito menos valioso do que ouro, porque pedra a gente sai encontrando na rua. E antigamente era difícil de achar dólar, porque o dólar ele precisava ter a mesma quantidade de ouro. Hoje não, hoje o governo pode criar quando ele quiser e ele cria um monte, então esse dólar que é abundante é como se fosse pedra, vai perdendo valor. Se vai perdendo valor, você precisa de cada vez mais para comprar as mesmas quantidades de coisa, essas coisas então vão ficando cada vez mais caras. Isso aconteceu só nos Estados Unidos? Não. Se você olhar esse outro gráfico aqui, a partir da década de 70 ali também, você consegue ver que o preço das casas aqui no Reino Unido também começou a subir. Ele se manteve estável ali por um longo período de tempo, só que depois da década de 70, do mesmo jeito, também começou a subir. Porque assim como os Estados Unidos abandonaram esse padrão ouro, os outros países seguiram esse abandono e também hoje já não precisa mais ter uma quantidade certa de ouro depositada para o país criar moeda. Então a Libra hoje ela é criada pelos governos centrais aqui do Reino Unido de uma maneira livre. Se eles precisam de dinheiro, eles vão lá e criam. Só que aí, com essa criação abundante, a Libra começa a perder valor. Já o Bitcoin, a grande jogada do Bitcoin, por que eu estou falando tudo isso? É que o Bitcoin ele tem um limite máximo de 21 milhões de unidades. Então, nunca vai existir mais do que 21 milhões de Bitcoin. Então, se você é dono de um Bitcoin, nunca vai vir alguém e vai falar assim, ó, criei um Bitcoin. Então, antes você tinha um e ele era poderoso porque ele era escasso. Só que aí agora chegou alguém e falou assim, ó, eu criei um também. Não, o Bitcoin ele tem um limite de criação de 21 milhões. Se você tivesse uma nota de dólar e nunca mais ninguém criasse o dólar, essa nota ia ganhar valor com o tempo, porque ela era escassa. Você tinha e você ia guardar aquilo e como ninguém mais cria, aquilo lá ia ganhar valor com o tempo. Mas não, você tem $1 hoje, mas amanhã alguém pode criar ou outra pessoa pode criar e vão criar muito mais dessas notas, então essa nota não vai valer muito. Agora, se você é dono de um Bitcoin e esse Bitcoin não vai ser mais criado e ele é útil, então ele tem muito valor, porque ninguém mais vai poder criar. Então quem tem tá feliz é o dono e só vai vender se alguém oferecer muita grana para ele, certo? Porque ele é muito valioso, porque ele ganha valor com o tempo. Enquanto o dólar, você fala, pega isso aqui não vale mais nada. Eu tenho isso aqui hoje, amanhã 2 pessoas têm, 10 pessoas têm, todo mundo cria, todo mundo tem. Já o Bitcoin, ele tem uma limite de criação. Mas diante disso, o que a gente faz? Porque agora eu expliquei para você o que é o Bitcoin, da questão da privacidade, a questão da segurança, enquanto o dólar tem tudo isso aí que eu falei de ruim. Ele não tem muita privacidade, ele perde valor com o tempo, que os governos criam de maneira à vontade. O que a gente faz? Então a gente troca todos os nossos dólares, libras, reais por Bitcoin, porque ele vai valer mais? Não, porque o Bitcoin, ainda que seja já uma realidade, ele também é ainda uma aposta.
aposta, ninguém tem certeza se realmente o Bitcoin vai ser capaz de substituir definitivamente o dólar. Se os governos vão acatar o Bitcoin, se eles não vão criar problemas para o Bitcoin. Essas questões eram muito mais preocupantes no passado, quando os governos realmente eram resistentes. Hoje, alguns governos, inclusive, como o Trump, e por isso que o Bitcoin deu essa subida nas últimas semanas, porque o Trump ganhou e ele é um apoiador do Bitcoin, alguns governos estão jogando o jogo do Bitcoin, estão entrando na onda do Bitcoin, porque eles viram que eles não podem frear essa onda mais. Porém, mesmo assim, ele é uma aposta. Se você arrisca todo o seu dinheiro, troca todo o seu dinheiro, inclusive tem gente que vende casa, vende carro para poder comprar Bitcoin, porque tem a certeza de que o Bitcoin vai valer muito no futuro, então eles vão enriquecer muito. Se você quer fazer isso, isso é uma aposta, porque ainda assim é uma aposta. A gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro. A gente não tem certeza se realmente essa segurança da criptografia vai se manter conforme o avanço, por exemplo, aí da inteligência artificial, da computação quântica, que tem uma ameaça nessa segurança realmente do Bitcoin. A gente também não tem a certeza se não vão surgir outras moedas com tecnologias mais avançadas que podem substituir o Bitcoin. Então, o futuro ele é incerto. Se você aposta todas as suas fichas em trocar suas moedas por Bitcoin e o Bitcoin sofrer alguma coisa que pode acontecer, porque a gente não sabe. Eu acho que não, eu acho que vai valer mais. Mas esse meu achismo não vai fazer com que eu invista todo o meu dinheiro em Bitcoin, porque eu não tenho certeza. Eu sempre falo para vocês que é importante guardar dinheiro, mas eu acabei de falar que o dinheiro não vale nada, porque ele perde valor com o tempo. Sim, o dinheiro não vale nada porque ele perde valor com o tempo. Mas a questão da segurança do dinheiro está no curto prazo. Se eu tenho uma emergência, o que eu preciso para resolver a minha emergência hoje é dinheiro. Se eu, por exemplo, estou no hospital, eu tenho que pagar uma conta lá no hospital, eu chego lá, quebrei o braço e falo assim, eu preciso pagar para consertar meu braço aqui. Aí eles vão falar assim, beleza, ficou R$2.000. Ele fala assim, eu tenho uma casa que vale 200 mil. Ele fala, não, beleza, ok, sua casa vale 200 mil, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de R$2.000. Ele fala, não, R$2.000 eu não tenho, mas eu tenho um carro que vale 50 mil. Aí o cara, pô, não, eu sei que você tem um carro, mas e dinheiro? Você tem dinheiro? Ele falou, não. O dinheiro, ele é aceito universalmente. Aonde você vai, as pessoas aceitam dinheiro. Se você tem uma emergência, se você tem uma necessidade, o dinheiro, ele é aceito. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem milho, se você tem feijão, você não chega nos lugares e compra o que você precisa comprar com ações, com milho, com casa, com carro. Você compra com dinheiro. Então, por mais que o dinheiro ele perca valor com o tempo, ele tem a utilidade de ser líquido. Na hora que você chega no lugar, você precisa de alguma coisa, você vai lá e compra. O dinheiro, ele tem esse privilégio, ele é aceito universalmente. Então, é muito importante você ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida em dinheiro. Ou seja, quanto que você precisa para sobreviver em 6 meses? É importante você ter essa quantidade de dinheiro guardado em um banco em dinheiro, mesmo que ele perca valor com o tempo. Porque o privilégio disso é a sua segurança. Caso você, por exemplo, perca o seu emprego, caso você precise fazer um gasto muito grande com uma viagem, com uma reforma, com um acidente. Caso você precise de dinheiro, você tem que ter pelo menos 6 meses. E o dinheiro, ele é aceito universalmente, então ele é muito seguro para esses objetivos de reserva de emergência. A partir disso, já não é tão interessante você guardar dinheiro, e aí é o que eu sempre insisto para vocês, pensar em investir, começar a investir. Porque o que é investir? Investir é trocar o seu dinheiro, que perde valor com o tempo, por ativos que vão ganhar valor com o tempo. Então você compra hoje mais barato, usando o dinheiro, e lá na frente você vai vender. Isso é investir, vai vender mais caro, e aí você vai ter um lucro, isso vai ser positivo para você. Se você tivesse mantido o dinheiro não ia ganhar valor com o tempo, você ia ter a mesma quantidade, mas esse dinheiro ia diminuir o poder de compra, você não ia conseguir comprar as mesmas coisas. Então o que você faz? Você pega o seu dinheiro hoje, compra, sei lá, uma ação, essa ação vai valer mais no futuro, aí você vende essa ação lá no futuro, e aí você vai ter muito mais dinheiro que vai te fazer ter o mesmo poder de compra. Só que a gente não tem a capacidade de saber o que vai valer mais no futuro ou não. E, diante disso, a melhor coisa que você pode fazer é diversificar entre várias opções. Então, ao invés de você apostar, por exemplo, em uma casa, de você apostar em uma empresa, de você apostar em um setor, de você apostar em um Bitcoin, você pega o seu dinheiro hoje e troca por uma cesta de diversas opções. Ou seja, você está comprando vários ativos dentro de uma única cesta. Você está diversificando as suas apostas. Quando você compra diversas coisas de uma vez, alguma dessas coisas, tudo bem, não vai estar valendo mais no futuro. Mas uma dessas coisas vai estar valendo mais, inclusive muito mais. Você vai acertar em cheio. E isso vai te fazer com que você realmente consiga vencer a inflação. Ou seja, que isso que você comprou vai valer tanto no futuro que você vai vender. E além de você ter batido a inflação, ainda você vai ter construído o patrimônio, você vai ter enriquecido. Por curto prazo é importante manter dinheiro, por longo prazo é importante investir. E como que você investe com segurança? De uma maneira diversificada. A segurança é atingir o seu objetivo. No curto prazo, o seu objetivo é simplesmente manter a liquidez, é manter a sua necessidade ali, se você precisar, porque o dinheiro é aceito universalmente. No futuro, a sua necessidade, o seu objetivo é bater a inflação, construir patrimônio, enriquecer
ter dinheiro, por exemplo, para você se aposentar, o suficiente para você não precisar mais trabalhar. Diante disso, a segurança é atingir esse objetivo, e atingir esse objetivo com dinheiro é muito difícil, porque o dinheiro ele perde valor com o tempo. Então, a segurança vai ser investir, porque a gente sabe que investir traz um retorno, que faz a gente bater a inflação, mas a segurança do investimento vem através da diversificação. O que isso quer dizer em relação ao Bitcoin? O Bitcoin, então, ele não pode ser uma opção do futuro, ele pode ser uma opção do futuro, mas ele não deve ser a única. E ele também não deve ser a maior parte, na minha opinião, das suas opções para o futuro, porque entre as opções que a gente conhece, como por exemplo um fundo de ação global, que historicamente tem trazido um retorno de 10% ao ano, o Bitcoin a gente não tem esse mesmo histórico de dados, a gente não sabe se ele realmente vai ser o que ele promete ser no futuro. Então, se você tem, por exemplo, um fundo global de ação que tem um retorno razoável, positivo, de cerca de 10% ao ano, de uma maneira até estável historicamente, a gente tem uma coisa muito segura, a gente vai estar investindo de uma maneira diversificada em um ativo que tem uma base de dados histórico muito grande que a gente sabe que a gente tem certa segurança. Enquanto o Bitcoin, ele é recente, e ele pode ser que dê muito certo, mas ele pode ser que não dê certo. Agora, por exemplo, se 50% ou 100% do seu dinheiro está em Bitcoin e ele deixa de valer no futuro, aí você perde tudo que você tinha. Se você tinha só 5 e ele se valoriza, você vai e vende o tanto que ele valorizou, de repente, quando ele passar de 10%, coloca ali um limite, né? Bom, passou de 10, eu vendo e volto para 5. E aí você faz esse dinheiro, aí troca por mais ações diversificadas, troca por mais imóveis, troca por dinheiro, troca por outras coisas que você vai estar sempre diversificando. Nesse ponto, eu acredito que seja uma boa opção para o futuro. De maneira nenhuma, concentração em Bitcoin, de maneira nenhuma, não ter dinheiro de reserva de emergência. Resumindo, o Bitcoin ele oferece uma solução para os problemas das moedas atuais, porém ele ainda é uma aposta e ele pode não dar certo no futuro. Ele pode ser substituído por outras moedas. O dinheiro ele é muito importante para a reserva de emergência. É seguro ter dinheiro por curto prazo, porque é seguro você atingir os seus objetivos de curto prazo, que é ter segurança na hora que você precisa, que é ter dinheiro caso você precise de uma emergência. A partir disso, é seguro você garantir os planos que você tem para o longo prazo, que é bater a inflação, que é construir patrimônio. Então, dessa maneira, o dinheiro já não é tão seguro, porque o dinheiro ele perde valor com o tempo. E aí, o que é seguro é você investir, por exemplo, em um fundo global de ações. Já falei várias vezes para vocês aqui dos fundos globais de ações, são os ETFs, né? Os ETFs fazem isso de uma maneira muito simples. Você troca o seu dinheiro por um conjunto de mais de 3 mil ações de empresas globais de mais de 50 países no mundo, de todos os setores da economia, e aí você tem uma expectativa de crescimento de cerca de 10% ao ano, enquanto a inflação ali na casa dos 2, 3%, quer dizer que você tem um ganho real de cerca de 7% ao ano. Desse jeito, você vai manter o seu poder de compra e ainda vai construir patrimônio. Vai chegar no momento que você vai ter uma quantidade de cotas desse ETF, desse fundo, tão grande que você pode vender uma quantidade dele, trocar por dinheiro e viver com esse dinheiro lá na sua aposentadoria. O Bitcoin pode entrar nessa diversificação de maneira cautelosa e de uma maneira diversificada, escolhendo ali uma porcentagem que não vai fazer uma bagunça tão grande na tua vida, caso aquilo não dê em nada, e por outro lado vai ser positivo, e caso no futuro ele realmente cumpra a promessa que ele promete, que é substituir o dinheiro, que é ganhar valor com o tempo, você tem uma quantidade de Bitcoin razoável que vai manter você ali seguro, que vai manter você ali diversificado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Veja os outros vídeos do canal aqui. Vídeos que eu falo mais sobre esses fundos globais de ações, sobre esses ETFs. Vídeos que eu falo mais sobre temas de educação financeira, sobre investimentos aqui no Reino Unido. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.